A emissão de notas engloba a sede e a filial. Bom, então assim, emissão de notas de forma fraudulenta. Então, no mínimo, o Renato Cariani e os sócios ali da empresa já estariam então respondendo pelo menos por sonegação fiscal. Aí, checar-se o que aconteceu com o Cariani, se o fato dele ser sócio, ele está sendo investigado por ser um sócio, né? Se ele tinha conhecimento apenas da sonegação ou se ele também tinha conhecimento sobre o desvio desse produto para produção de drogas, se ele tinha conhecimento mesmo, ou se de fato na cabeça dele ou no que ele tinha conhecimento era apenas a sonegação. Mas aqui o delegado deixa claro que pelo menos por sonegação fiscal, os sócios ali da empresa do Renato Cariani já estariam respondendo. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender mais. Vamos ver o que o delegado da Polícia Federal tem a dizer. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos então ver o que o delegado da Polícia Federal, responsável aí pela investigação da Operação Heisenberg, tá certo? Que envolve também, dentre várias pessoas, a figura do influencer Renato Cariani, tem a dizer sobre esse caso. Na primeira coletiva de imprensa fornecida pelos investigadores ali, inclusive com a participação dos delegados, algumas informações foram compartilhadas, inclusive sobre o próprio Renato Cariani, e é isso que a gente vai analisar agora. Lembrando, pessoal, nosso objetivo aqui é falar sobre o comportamento não verbal, sobre os sinais e pistas que o nosso comportamento, os nossos sinais corporais podem nos dar, tá certo? Não é para julgar ninguém, muito menos para atacar alguém, até porque o caso está sendo julgado pela justiça. Cabe a nós aqui apenas conjecturar sobre, tá certo? Dito isso, vamos então ver o que é falado, o que o delegado tem a dizer sobre o Renato Cariani, que está sendo atualmente investigado pela Polícia Federal num esquema associado ao tráfico de drogas, né? O Renato, então, supostamente estaria envolvido ali é sócio de uma empresa que estaria desviando produtos químicos para a produção final de drogas, como cocaína, crack, enfim. E aí na primeira coletiva de imprensa foi falado um pouco sobre isso, né? Vamos ver aqui que os delegados falaram sobre o caso. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Fenacetina, lidocaína, cafeína, manitol. Tá falando aqui os produtos então, né? Os produtos que eram desviados ali daquela empresa onde o Renato Cariani é sócio. Isso. A emissão de notas engloba a sede e a filial das empresas que são relacionadas aos fatos investigados. Tá, então, de maneira super resumida, o esquema funcionaria dessa forma, né? As pessoas iriam até a boca do caixa, no banco, né? Declarando que estariam ali fazendo depósitos bancários para contas ali de grandes farmacêuticas, de farmacêuticas gigantes multinacionais, alegando que era uma transação comercial. Olha, a farmacêutica X, eu tô aqui depositando, sei lá, 100 mil, 200 mil para essa farmacêutica por um serviço que a gente fez, né, por um projeto que a gente trabalhou junto, então está aqui depositado. E com o passar do tempo, essas farmacêuticas, essas empresas perceberam esse tipo de movimentação, acharam esquisito e acionaram a Polícia Federal dizendo, olha, tem laboratórios aí, empresas de produtos químicos que estão dizendo que tem relações comerciais com a gente que a gente nunca teve. E tem dinheiro rodando de lá para cá, a gente está recebendo pagamento, tem dinheiro saindo também, associados a essas empresas que a gente nunca fez, né? Então, Polícia Federal investigue isso, por favor, né? De maneira super resumida, grosso modo, seria mais ou menos isso, o que levou ao início da investigação, que acabou culminando na empresa, dentre várias, né, que estão sendo investigadas, mas uma delas acabou chegando na empresa que o Renato Cariani é sócio. A Polícia Federal, ela não investiga pessoas, ela investiga fatos. Provavelmente aqui perguntaram do Renato Cariani, o que o Renato Cariani tem a ver, não sei o quê. Ele falou, bom, a Polícia Federal não investiga pessoas, ela investiga fatos. E o fato, obviamente, né, quando ele é investigado, ele vai seguir um traço, a investigação vai seguir traços e vai acabar chegando em algumas pessoas. Bom, a Polícia Federal, ela não investiga pessoas, ela investiga fatos. A princípio, ele como sócio proprietário da empresa que está emitindo essas notas, ele também participa da investigação. A princípio, ele como sócio proprietário da empresa também participa da investigação. Lembrando, pessoal, foram emissões falsas, né, de notas fiscais, então emissões feitas de maneira fraudulenta. E pelo que o delegado está dizendo, ou acreditando que a pergunta foi sobre o Renato Cariani, né, o Renato Cariani já estaria sendo investigado por isso também, né, já estaria investigado nesse processo de emissão de notas fiscais falsas. Então,
Do que a gente consegue ver até aqui, até onde o delegado respondeu, dá para entender que o Renato Cariani e os sócios ali da empresa já estariam respondendo por emissão de notas fiscais falsas. Então, já estariam possivelmente respondendo por sonegação fiscal. Daí, para entender se, de repente, o Renato ele tinha conhecimento ou não, né, dessa emissão de notas falsas, ou se ele tinha conhecimento da emissão de notas falsas, mas não sabia para onde ia esse produto, se esse produto que era desviado da empresa ia para outro lugar, ou se ele nem sabia, nem imaginava que isso ia para a produção de drogas, né, como crack, cocaína. Aí, novamente, a gente vai precisar esperar a investigação avançar, provavelmente o interrogatório que for feito com o Renato Cariani para entender, né? Às vezes ele pode alegar o seguinte: olha, eu até tinha conhecimento da emissão das notas fiscais de maneira fraudulenta, mas eu não fazia ideia que o produto saía da minha empresa e ia para o mercado do tráfico. Não fazia ideia. Enfim. Inicialmente a gente, pelo aquilo que a gente fez o levantamento, cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões dos produtos que foram, né, o valor de tabela deles, né? Mas esse produto vendido, né, no mercado negro e utilizado para o aumento, o volume da droga, chega a valores estratosféricos, né? Imaginando que o quilo da cocaína esteja entre 3 e 5 mil dólares. Não, ele está falando aqui sobre o tanto que teria sido apreendido, né, em termos de produtos químicos da empresa, que o Renato Cariani é sócio. Ele fala então algo em 6 milhões de reais, mas que isso no valor final seria muito mais alto, né, porque a produção, o aumento do volume da produção da droga, ele fala, levando em conta que o quilo da cocaína está ali entre 3 a 5 mil dólares, se você fizer uma conta de padeiro aqui, a gente está falando aí, algo entre 3 a 5 mil dólares. Foram apreendidos 6 toneladas, então 6 mil quilos. Se somente o quilo já está nesse valor aí, né? 3 mil dólares, você imagina, a gente está falando de algo entre 70 a 80 milhões no mínimo. Entre 70 a 80 milhões de reais no mínimo, né? O que poderia ser produzido de valor de produto final com base nesses 6 milhões de material, 6 toneladas, né, que reverteria em 6 milhões de reais, que foi apreendido supostamente dessa empresa que o Renato Cariani é sócio. Eram pessoas utilizadas para fins de depósito em espécie. Tá, ele deve estar falando dos laranjas, né, as pessoas que iam fazer o serviço de depósito em espécie. Pessoas utilizadas para fins de depósito em espécie. Perfeito. Utilizando o nome de multinacionais como se elas fossem funcionários dessas multinacionais, tendo como destinatário a empresa investigada pelo desvio. Então, no depósito no banco, ela era identificada e colocava como responsável as multinacionais que seriam vítimas, cujos nomes foram utilizados. Responsável as multinacionais que seriam vítimas, cujos nomes foram utilizados. Então era aquilo que eu falei no começo, né, pessoal? Chegava lá uma pessoa na boca do caixa, né? Então ela dizia, olha, eu sou representante da empresa tal, da farmacêutica gigantesca número tal, e eu tô aqui para fazer um depósito para a empresa do Renato Cariani, né? Da empresa que o Renato Cariani é sócio, enfim, eu tô aqui para fazer um depósito de tantos mil, e eu deposito em nome da farmacêutica gigantesca. E aí a farmacêutica percebeu isso, olhou e falou, olha, tem dinheiro entrando, tem dinheiro saindo da nossa empresa, saindo daqui da nossa empresa, indo para uma empresa X que a gente nunca ouviu falar. Não, tem coisa errada, a Polícia Federal investigue isso. Eu nunca paguei nada para essa empresa, a Anidrol, né, que é a empresa do Renato Cariani. Eu nunca paguei nada e está dizendo que a gente teve relações comerciais, que teve funcionários fazendo depósito em nome da nossa empresa. E aí, claro, essa é uma das formas de você fazer o processo do desvio de dinheiro, da lavagem de dinheiro também, né? Eu posso falar assim, inclusive, o início da investigação, ela começa em razão de 2 depósitos feitos por pessoas físicas em nome de uma farmacêutica. Tá, daí o jornalista, tá certo, aí o outro delegado vai falar que começa dessa forma, né? Vão chegando até a empresa que o Renato Cariani é sócio dessa forma. Vem ali 2 depósitos esquisitos, 2 depósitos suspeitos, e falam, essa empresa, essa grande farmacêutica fala, eu nunca tive relação comercial com essa empresa Anidrol. E estão dizendo que a gente teve uma relação comercial e foram feitos 2 depósitos de 200 mil reais, mais ou menos. Olhamos aqui no caixa da empresa, da farmacêutica, não encontramos nada, liga para a Polícia Federal, né? E assim, se isso for comprovado que de fato aconteceu, faria muito sentido por conta da lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro ela ocorre dessa forma, né? Você faz o dinheiro passar por vários locais diferentes
por várias pessoas. Então, isso explicaria até, por exemplo, a compra de vários imóveis, de vários carros, né, que muitas vezes a pessoa faz para fazer a lavagem de dinheiro. Ela sai comprando carro, imóvel, compra restaurante, compra academia, compra, enfim, várias coisas. Mas lembrando, pessoal, são muitas pessoas investigadas. Se eu não me engano, foram emitidos 18 mandados de busca e apreensão. Então, muitas pessoas para além do próprio Renato Cariani, tá? Vale sempre a pena lembrar disso. Exato, as notas fiscais elas eram emitidas, as pessoas físicas depositavam o dinheiro em espécie na boca do caixa, informavam, né, quem eram os responsáveis pelo pagamento, que seriam as empresas farmacêuticas, só que essas empresas farmacêuticas não tinham relação com o fato. A partir do momento que esse valor entrava na conta da empresa investigada, o produto químico era faturado e a nota era faturada e o produto químico era entregue para terceiros. Tá, e aí obviamente vai não só a lavagem de dinheiro, mas vai o desvio do produto, né? Porque se aquele produto foi pago, se há uma nota fiscal pagando por ele, há uma explicação legal do porquê que aquele produto, por que está saindo 200 mil em produto químico da minha empresa indo para aquele lugar. Tá aqui a nota fiscal, ó, tá aqui, ó, a nota fiscal da empresa tal, a farmacêutica tal me pagou, eu estou transferindo, eu estou fazendo a logística de transportar esse produto. Mas aí essa empresa grande farmacêutica falava, não, eu nunca paguei por esse produto, cara. Então, não só lavagem de dinheiro, mas o desvio de maneira ilegal, ilícita. E aí entra a questão da finalidade. Esse desvio era para quê? Era para produção de droga? Até que ponto o Renato Cariani tinha conhecimento disso? Esses fatos que a polícia está trazendo são verídicos, né? A gente tem sempre que ter um olhar questionador da situação, tá certo, pessoal? Eu não tô aqui pra, como eu falei no primeiro vídeo, eu não tô aqui pra xingar o Renato Cariani, pra atacar, eu não tenho literalmente nada contra o Renato Cariani, nunca tive, já acompanhei o conteúdo dele por muito tempo, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então a gente tem sempre que olhar pra situação com esse ar questionador, né? Tentando entender a situação, tanto pro lado que a gente, de repente você é fã do Renato Cariani, você pode estar olhando, puta, tomara que o Renato esteja com a razão. É preferível, é mais saudável que você olhe assim, o que aconteceu? Será que o Renato está falando a verdade? Será que a polícia, será que as provas são essas? Será que a conexão é essa? Será que não está errado? Então, prefira ter sempre um olhar mais questionador, você vai ficar com a sua mentalidade muito mais saudável. Vale a pena falar também que o Renato Cariani fez um stories hoje comentando sobre a situação, né? Ele diz o seguinte: muito bom dia, família! Ontem eu tive um dos piores dias da minha vida. É muito difícil você a cada notícia ver o quanto você é machucado, ferido, a quantidade de absurdos que são escritas. Perceba que em momento nenhum ele fala assim, estão falando mentiras sobre mim. É muito complicado você abrir ali a internet e ver uma série de notícias mentirosas, notícias inventadas, fake news, etc e tal. Não, ele fala assim que é difícil você ver, você se sente machucado, os absurdos que são escritos. A forma com que a mídia se apropria de... A forma com que a mídia se apropria, então em momento nenhum ele diz o seguinte, olha, eu vi várias notícias negativas e mentirosas a meu respeito, notícias falsas, e é difícil você ver alguém mentindo sobre você na cara dura e você não poder fazer nada. A comunicação dele, né, o teor da mensagem dele não vai nesse sentido, ele não desarma, ele não desqualifica, ele não classifica como mentira o que foi noticiado como ele. Ele diz que a forma que a mídia divulga a situação é pesada, é absurda, ele usa a palavra absurdo para descrever, mas ele não diz que é mentira. Fica aí um questionamento avaliando o conteúdo da mensagem verbalizada dele. Da sua imagem e constrói assim uma coisa horrorosa. Mas ontem foi ontem e hoje é hoje. Então hoje eu acordei falando o seguinte, eu vou fazer meu dia como eu tenho que... Tá, daí ele já vai para falar do dia dele, da rotina dele, mas enfim. É curioso, né? É um ponto curiosíssimo aqui pra gente, né? Um ponto para ficar atento. Uma outra informação que teria sido divulgada, né, e que tá em alta, segundo as investigações policiais, é um trecho de uma conversa ali do Renato Cariani com a sócia dele, onde ele dá a entender ali na conversa sobre fugir da polícia. A gente não tem acesso ao print completo para entender o contexto, mas a matéria é essa daqui, ó. Trabalhar no feriado para arrumar a casa e fugir da polícia. Teria sido então essa mensagem que o Renato Cariani trocou com a sua sócia ali, os dois então proprietários da indústria química Anidrol. Ainda de acordo com os delegados, os sócios
dessa empresa, né, tinham conhecimento pleno de tudo. Há diversas informações bem robustas nas investigações que determinam a participação de todos eles de maneira consciente. Então, essa é o que é falado aí pelos delegados, enfim, pela investigação de maneira geral. A gente sabe que existe também um contexto político, né? Muitas pessoas vão se aproveitar dessa situação para falar mal, para atacar o próprio Cariani, pessoas que tratam ali de desavenças políticas e tentam colocar o Cariani sempre no estereótipo politizado, bater no Cariani por conta de algum tipo de vertente política que ele possa ter divulgado, ter tomado partido nas redes sociais. É um fato que isso acontece, eu já falei sobre isso em outros vídeos, isso já aconteceu comigo, as pessoas me pintaram como sendo de um lado político e aí fizeram todo um circo em cima da minha imagem para que outras pessoas viessem me atacar. Mas para além dessa questão, tá certo? Para além dessa questão que existe uma galerinha na internet que tenta descredibilizar e assassinar a imagem dos outros apenas por meio da política, né? Ou visando ali defesas de pautas identitárias políticas. Além disso, tá certo? Que existe, nós temos alguns fatos que são levantados e trazidos ali pela Polícia Federal. E esses fatos aparentemente são bem contundentes. Mas como eu disse no começo do vídeo, vale a pena esperar a investigação e olhar com atenção tudo, sempre com um olhar questionador, até porque quem vai julgar o Renato Cariani, falar se ele é culpado ou não somos nós, mas sim a justiça. Tá certo, pessoal? Bom, era só isso que eu tinha para falar do caso aqui do Renato. Eu espero ter esclarecido um pouco mais, né? Ter ajudado aí na compreensão da situação. Espero que você esteja gostando também desses vídeos. Peço para que você se inscreva no canal, participe da nossa live no dia 18 de dezembro, nossa live O Orador Persuasivo. Não deixe de participar clicando no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, ok? Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e eu te vejo então no nosso próximo caso. Grande abraço, até a próxima!